Olá, família! Sejam todos bem-vindos a esse culto de celebração. Eu me chamo Kisla, essa é a Vitória. Como está a sua expectativa para esse culto de hoje, Vitória? Gente, hoje o culto tá maravilhoso, expectativa altíssima, porque logo ao entrar aqui nós já sentimos a presença calorosa de Deus, a presença do Espírito Santo, e a palavra vai ser uma palavra poderosa, abençoada, que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que ele vai sair de um jeito diferente, ele ou ela vão sair de um jeito completamente diferentes e cheios de alegria e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Isso mesmo, estamos muito felizes de te receber aqui, que honra é ter você na nossa família. E falando em família, para você que está com criança, fique super tranquilo, pois a gente tem o Paz Kids, né? Exatamente, o Paz Kids. Aqui na minha direita, você pode se direcionar ao balcão do Paz Kids, que ali eles vão te dar todas as informações necessárias para você, papai, você, mamãe, ou você que trouxe a sua criança. Pode procurar também os nossos volts, os nossos voluntários com a camisa do Paz Kids, que pode ter certeza que eles vão te dar as informações necessárias para sua criança, para aquele que está com você ficar super confortável ali no Paz Kids. E que bom que você chegou mais cedo no nosso culto e pode aproveitar todas as novidades que a gente está trazendo aqui para você. E falando em novidades, você já acompanha nossas redes sociais? @PazChurch_Santarém tem tudo para você acompanhar e não perder nada. Agora acompanhe esse intervalo. Vitória, mas que blusa é essa que você está utilizando? Kisla, tu nem sabe o que tá chegando. MDA Conference 2025! Com os preleitores Pastor Abe, Paulo Jeffrey, Pastor Luiz, nosso querido pastor, Pastor Danilo Figueira, e com uma poderosa adoração com Antônio Cirilo. Vitória, qual é a sua adoração favorita do Pastor Cirilo? É aquela que mais tá tocando, que eu tenho certeza que você conhece. Bora lá. Bora! Poderoso Deus. Essa música é maravilhosa. Eu já sinto a presença de Deus, então vai ser poderosíssimo. E você, membro da Paz Church e convidado também, você não pode perder essa conferência abençoada. Se você ainda não fez a sua inscrição, você pode fazer a sua caravana acima de 20 pessoas e vai ter um desconto super especial. Mas também, caso você não consiga, faça a sua inscrição individual. Aqui vamos deixar o link aqui para você poder fazer a sua inscrição, para você não perder esse evento que tá poderoso, que tá abençoado. Você viu os preletores, né? Você viu quem vai estar na adoração, então não perca. Pegue a sua bandeira, você que já tem célula, pegue a sua bandeira da sua rede e venha, vamos fazer uma grande festa pro Senhor Jesus. Glória a Deus, vai ser um momento muito poderoso. Então não deixe de conferir esse highlight de como foi ano passado. Tanta gente vivendo tão ansiosa, com tanto medo, com tanto pânico. Vamos seguir a voz do bom pastor. Pare de ouvir as vozes que estão mentindo para você. Pare de ouvir as vozes que dizem que você não dá conta. Pare de ouvir as vozes que dizem que você não vai conseguir. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que nós podemos fazer? Vigiar nosso coração e falar, sabe, para mim não é importante os aplausos dos homens. Eu quero agradar a Deus. Integridade e coração e alma voluntária. O que significa servir a Deus de alma voluntária? Significa acreditar
no projeto de Deus para a sua vida. Significa amar a Deus e ao seu próximo. E Ele espera que eu e você e a minha igreja e todo o Brasil evangélico e cada um que é crente entenda que há um propósito maior do que ir ao shopping, do que formar, do que fazer faculdade, do que trabalhar, do que ganhar dinheiro, do que qualquer coisa. E isso é só o começo. Você viu, Kisla, o quão abençoado e poderoso foi ano passado? E esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente, em nome de Jesus. Glória a Deus, vai ser momento de unção em dobro para todos nós. E você sabia que a gente está preparando no último dia o MDA Fest? Vai ser um momento de celebração a Deus, um momento único para todos nós participarmos. E não se preocupa porque vai ser entrada gratuita. Mas antes, Vitória, onde eu faço para conseguir uma blusa do MDA? Calma, que essa daqui é exclusiva para divulgar a nossa conferência. Mas na conferência vai poder adquirir a sua também. E assim que chegar, com certeza nós iremos avisar para você também ter essa camisa linda e maravilhosa. Eu já vou garantir a minha. Pode ter certeza que sim. Vamos fazer uma inscrição para a MDA Conference? Primeiro passo, acesse o site da nossa igreja, paz.church/Santarém. E clica no banner MDA Conference. Segundo passo, aperte uma das opções caravana ou individual. Nessa aba, você vai entrar com a sua conta ou criar o seu login. Fez tudo certinho aí? Preencha seus dados com muita atenção e escolha a melhor forma de pagamento. Te esperamos na MDA Conference. E lembrando que será dos dias de 25 ao dia 27 de setembro na Catedral do Amor. Isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Me chamo Francisco Andrade. Aceitei o desafio no projeto de construção do telhado da catedral. Ocorre que na data prevista para pagar a primeira parcela, a parcela vencia dia 30. Quando chegou o dia 30, não consegui cumprir com o desafio, né, na data prevista. E passado esse tempo, algo me cobrava. Contudo, num domingo, já acho que foi dia 7, domingo, o pastor Luiz, em sua palavra, ele lançou novamente um desafio para aquelas pessoas que estavam e que ainda não conseguiram cumprir, não conseguiram pagar, não conseguiram honrar um compromisso. Ele lançou que Deus ia prover. Com essa palavra que eu recebi, eu decidi, foi a decisão de priorizar, dar prioridade. Contudo, na segunda-feira, eu tinha alguns valores na minha conta, mas eu tinha outros compromissos para assumir na segunda-feira. E tinha esse compromisso também da catedral. A primeira coisa, eu acordei cedo, antes das 7, a primeira coisa que eu fiz, peguei meu celular, não olhei o quanto tinha, não olhei o quanto tinha na minha conta, não olhei o que tinha para pagar. Eu fiz a transferência dos valores da primeira parcela, tomei café e fui trabalhar, saí para trabalhar, sabendo que eu tinha alguns compromissos. Ao sair, para mim, no decorrer logo da manhã, já enquanto eu transitava de casa até o escritório, eu recebi mensagem de recebimentos de Pix, até pessoas que eu cobrava mensalmente, que eu tenho clientes que me pagam mensalmente, mas necessitava de eu cobrar, eles começaram a me pagar sem eu cobrar, sem ligação, né? E eu comecei a ver essas coisas, eu estava dirigindo e eu comecei a ficar maravilhado com essa situação. Então foi um dia assim, diferente. Eu vi o milagre acontecer. Após eu ter honrado com compromisso, naquela manhã eu dei prioridade. E para completar ainda, eu tenho um cliente que eu tinha um processo que se arrastava desde 2018. Para mim, aquele dia já tinha acontecido tudo de bom. Eu já estava maravilhado, o milagre de Deus aconteceu. A minha vida de forma sobrenatural. Mas ainda, quando eu cheguei do almoço no escritório,
eu resolvi abrir esse processo desse cliente meu. E quando eu abri esse processo, para minha surpresa, estava lá a sentença definitiva. Esse processo se arrastava desde 2019. Esse processo já tinha sido sentença favorável em primeiro grau, já tinha sido ido para o tribunal e já estava a sentença definitiva. E ali eu me alegrei muito, muito. Eu vi o que Deus fez através de uma simples atitude de honrar o compromisso, dar prioridade. E ontem foi a minha segunda parcela, dia 30, foi a minha segunda parcela, e paguei da mesma forma, acordei a mesma coisa, não olhei nem para a direita nem para a esquerda. A primeira coisa que eu acordei pela manhã, não olhei o compromisso que eu tinha durante o dia, não olhei quanto eu tinha na conta, eu só fiz a transferência. E hoje não tem sido diferente. Hoje, dia 31, também da mesma forma, algo sobrenatural aconteceu em todas as minhas áreas da minha vida. Você sabia que a nossa igreja ama Jesus e ama as pessoas? E toda semana recebemos milhares de pessoas em nossos templos. Mas ainda está faltando você, então se ligue nessa programação. Todo domingo temos cultos acontecendo em diversos horários por toda Santarém e região. Em nossa sede regional, acontece os cultos das 7, 9, 17 e às 19 horas. Fica localizada na Avenida Borges Leal, número 2213, bairro Aparecida. Na Catedral do Amor, às 19 horas e nos núcleos e campos em diferentes horários. Nas terças-feiras, nós temos o nosso Poderoso Tadel, treinamento avançado de líderes. Nas quartas e sábados, nós temos milhares de células nos lares espalhadas por toda a cidade. A célula é um ótimo lugar para você conhecer novas amizades e se conectar com pessoas que vão te aproximar mais de Deus. Nas sextas-feiras, acontece a Sexta de Glória, um culto com cura, milagres e libertação. Venha fazer parte da família Paz Church Santarém, uma igreja que não para de crescer. Contagem regressiva começou e já vamos começar o nosso culto de celebração. Aproveitando que você já está aqui, dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. Que bênção ter você aqui. E você sabia que a gente tem cultos em 4 momentos do nosso dia? Qual é, Vitória? Olha, aqui na nossa sede nós temos realmente 4 horários. No culto das 7, das 9, das 17 e das 19 horas. E também na Catedral do Amor nós temos o culto das 19 horas. E você aí que está no nosso culto online, deixe aqui nos comentários qual é o seu bairro. Porque em Santarém, sabia, Kisla, nós temos 30 núcleos espalhados. Glória. Você pode ter uma Paz Church ali do lado da sua casa. Então não perca a oportunidade de receber a bênção de Deus e de participar dos nossos cultos de celebração. E para você que está aqui aproveitando o nosso culto, quando acabar esse momento, não deixe de aproveitar para conhecer também a nossa Paz Coffee, Paz Stories e todos os lugares da nossa igreja, né, Vitória? E é isso mesmo. Então, já vamos finalizando, né? Por hoje é isso. Nós agradecemos a nossa interação aqui com vocês. Que o Senhor abençoe, aproveite o louvor, a adoração e a palavra do coração de Deus para o seu coração. E é isso. Tchau!
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Hoje a palavra está tão especial, eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao teu coração. Aproveita aí, manda aquela mensagem para aquela pessoa especial que você quer que assista esse culto também e seja edificado como você. Eu creio que hoje será um tempo diferente, algo maravilhoso que irá acontecer na sua vida. Por isso, abra seu coração, deixa Deus visitar você. A mesma unção que está aqui no nosso culto presencial também vai alcançar você na sua casa. E agora é um momento muito especial, não é isso, amor? É a hora de louvar ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor nessa tarde, porque sua palavra diz que Ele faz coisas maravilhosas. Você pode celebrar o Senhor? Aleluia! O Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Diga! Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, e a rocha és. Esse aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem, e declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Você pode declarar ao Senhor: eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Somos gratos pela sua bondade e fidelidade. Somos gratos, Senhor, porque a sua graça nos alcançou e hoje temos vestes de louvor, aleluia. Então, queridos, olha só, nesse culto online nós queremos estar encorajando você
a estar participando conosco de todas as nossas programações. Já está se aproximando a nossa grande conferência de célula, o nosso Paz Conference. E você pode fazer a sua inscrição online ou você pode fazer a sua inscrição através de uma das nossas células. Por isso, meu amado, não fique de fora. Teremos palavras, ministrações poderosas que vão abençoar a sua vida. Também nós estamos muito animados com tudo que Deus está fazendo na nossa Catedral do Amor. Estamos nesse projeto tão precioso que é a construção do telhado. E olha só, nas próximas semanas nós já vamos ver todos aqueles maquinários, aquelas carretas cheias de ferro. É tão emocionante o que Deus está fazendo, porque logo, logo o telhado vai estar pronto e essa etapa vai ser concluída. Queremos agradecer você, que já é o nosso parceiro, um doador voluntário, e também queremos dar oportunidade, se você sente de Deus e quer participar desse projeto, também você é muito bem-vindo para você poder fazer as suas doações para a Catedral do Amor. E a propósito, falar em doações, eu quero também estar compartilhando esse momento que nós chamamos de momento da sua prosperidade, um momento em que você pode semear a Deus e também receber de Deus. Eu quero compartilhar com vocês então uma palavra que está aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, olha só que tremendo, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Queridos, Deus tem uma promessa para você que é generoso, para você que ministra suas ofertas, você que devolve seus dízimos, que Ele vai guardar você, que Ele vai abrir as comportas dos céus, assim como derrama chuva sobre a nossa cidade, também, querido, Ele vai derramar chuva de bênçãos na sua vida. E nós queremos orar por você, não é isso, amor? Aí onde você está, feche seus olhos, queremos abençoar a sua vida com essa oração. Amém, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor cada pessoa, Pai, que está ofertando, dizimando, ou participando do projeto da Catedral do Amor. Queremos declarar sobre essa pessoa, Pai, janelas dos céus abertas, bênçãos sem medida, que o Senhor possa os alcançar. Ali, Senhor, no seu trabalho, na sua casa, realizando milagres, Pai. Aquilo que essa pessoa tem lhe pedido na área financeira, que o Senhor possa, meu Deus, realizar milagres em nome de Jesus. Nós cremos numa prosperidade, Senhor, sobrenatural sobre a vida dos teus servos. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Oi pessoal, eu sou Dominique Cavaleiro, sou uma das apresentadoras do Paz News, mas hoje eu estou aqui para falar algo maravilhoso que o Senhor tem feito na minha vida, a partir do momento que eu assumi o desafio de ser uma das pessoas que está contribuindo com o projeto do telhado da Catedral. E eu me senti desafiada a pegar uma cota dessa contribuição em nome da nossa célula, né? Eu pensei, bom, se o pessoal da célula não quiser entrar comigo, de alguma forma o Senhor vai prover e eu vou conseguir honrar com esse compromisso que eu estou assumindo, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, todos da nossa célula gostaram da ideia, né? Já são pessoas que têm o hábito de contribuir, são pessoas generosas, então eu tive muita facilidade de apresentar o projeto para a célula e as pessoas aceitaram, e eu senti no meu coração de orar por um processo na justiça que eu tinha, né? Já estava esperando há mais de 15 anos por um dinheiro que eu tinha direito, né, na justiça. Apresentei diante de Deus ali aquela situação e me desafiei, né, a colocar ali diante de Deus também aquela situação que eu estava aguardando por mais de 15 anos. Bem, o meu pai, ele era delegado da Polícia Civil e ele faleceu em 2008, quando eu tinha 16 anos. Então, obviamente, né, por eu ser menor de idade e depender financeiramente dele, eu tinha direito a uma pensão por morte. E nós entramos na justiça, né, para requerer essa pensão por morte. E eu consegui, mas quando eu completei 18 anos,
esse benefício foi cortado, mas eu tinha direito a receber até 21 anos, né? Então nós entramos na justiça e esse processo estava aí caminhando há mais de 15 anos, né? Estava aguardando então por esse dinheiro, né? Por esse recurso da justiça, né? E no dia que eu fui pagar a segunda parcela da contribuição do telhado da catedral, foi no mesmo dia que esse dinheiro caiu na minha conta. E eu tinha colocado no meu coração que eu queria realizar um grande sonho, que era comprar a minha casa própria, né? Então, para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui comprar a minha casa e aí já é um outro testemunho, porque eu também apresentei diante de Deus que eu queria uma casa de um valor X para poder eu ter condições também de comprar o meu carro. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui comprar a minha casa, eu consegui comprar o meu carro e eu estou vivendo essa experiência sobrenatural, né, que o Senhor tem permitido que eu viva, né, para honra e glória toda dele, obviamente. Eu também tenho visto as bênçãos, né, sendo transbordadas nas vidas das pessoas da célula, né? Um dos membros da nossa célula, inclusive, trabalha com mecânica. Outro momento ele postou ali um vídeo onde tinha filas de carro na frente da oficina dele, né? Então ele tá cheio de serviços, graças a Deus, né? Outra pessoa da nossa célula que estava há algum tempo já desempregada, conseguiu já uma vaga no mercado de trabalho, já está trabalhando. Tudo isso a gente viu acontecer na nossa vida desde que nós assumimos, né, esse compromisso de fé, como um ato de fé mesmo, de contribuir com o reino de Deus, contribuir com o telhado da Catedral do Amor, que isso é só o começo de muitas coisas que o Senhor ainda vai realizar, não só na minha vida, não só na vida das pessoas da nossa célula, mas na vida de outras pessoas também que estão com a gente nesse projeto. Exaltado é o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu santo nome, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Nos entregamos por completo a ti, Jesus. Tu tens liberdade. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais
Você viu aí, queridos, o testemunho da catedral. Cada dia está aparecendo mais testemunhos, né? Vai fluindo assim, ó, está fluindo. Fora os outros que a gente não gravou, que não, né, não deu tempo, mas é impressionante o que está acontecendo. Agora, isso sabe o que é? Isso aí é um coração de pessoas que elas têm prazer, elas querem fazer, elas querem ajudar. Porque nenhum de nós, quando a gente faz um propósito, a gente faz um propósito falando: Deus, eu vou te dar isso aqui, mas o Senhor me dá isso aqui. Deus não barganha com ninguém, né? Sabe o que acontece? Quando você dá de coração, você faz um propósito de coração, aí Deus vê o seu coração e libera do céu bênção. Então, todos nós que estamos envolvidos nesse projeto da catedral, tem acontecido coisas extraordinárias na área financeira, impressionante mesmo. E eu queria, eu sei que o Gleicio já orou, mas eu queria agora, nesse momento, antes de eu compartilhar com você, pedir para você que está nesse projeto da catedral, põe a sua mão no seu coração, eu quero fazer uma oração por você. Agora, se você não faz parte ainda, você pode entrar hoje, tá bom? Procura um de nós aqui, pastores, no horário comercial durante a semana, e faça parte desse projeto maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Eu oro agora por todas as pessoas que estão envolvidas nesse grande projeto. É um projeto extraordinário para colocarmos, Deus, termos espaços para celebrar o Senhor com milhares de pessoas nessa cidade. Por isso, a minha oração é que o Senhor abençoe a vida, abençoe a saúde, abençoe a família, abençoe a empresa que ele trabalha, ou a empresa que é dessa pessoa, abençoe seus planos, que o céu se abra sobre eles, que tenham um coração generoso de investir no teu reino, na tua obra. A minha oração é o que eu te peço em nome de Jesus. Diga amém? Dá mais um aplauso aí para Jesus, aleluia. Que maravilha. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, você confia em mim? Eu quero, junto com você, ler um texto aqui na palavra de Deus. Esse é o tema da minha mensagem. Confie em mim. João capítulo 14, versículo 1. Por favor, se você tiver Bíblia ou quiser acompanhar através do telão, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus aqui está nos dando uma palavra. Ele está falando assim: olha, vocês, o coração de vocês não pode estar angustiado, né? Desesperado por alguma coisa. O que ele está dizendo? Confia em mim. Confia em Deus e confia em mim. E aí ele fala o quê? Que ele está trabalhando, né? Ele ia para o céu, mas ia continuar trabalhando, providenciando um lugar para cada um de nós. E vai voltar e vai nos levar para o lugar que ele está. Então, a confiança nossa vem da onde? Você sabe que hoje, as pessoas, cada um de nós, inclui todos nós, é muito difícil, é complicado, apesar de confiarmos, né? Nós vivemos dias difíceis de confiar em pessoas. A confiança, a gente está confiando em pessoas, em homem, e a gente fica aplicando a nossa confiança neles, não todos, mas uma grande parte desses homens que a gente confia, falham. E a gente confia, e eles falham, né? E a gente continua confiando, e fica procurando pessoas para a gente confiar, e essas pessoas falham, porque são seres humanos, não é isso? Mas falham. E quando a gente deixa de confiar nas pessoas, a gente passa a confiar na gente mesmo. E aí a gente se decepciona porque a gente falha também, né? Nós falhamos. Quantas pessoas às vezes estão frustradas? Meu Deus, eu não consigo, não dá certo, eu falho muito, eu erro muito, não sei o que eu tenho que fazer. E fica falhando.
Mas Jesus vem e faz para a gente uma proposta, um convite. Confia em mim. Confia em mim. Porque o homem pode falhar, nós podemos falhar, mas eu garanto para você que a Bíblia mostra isso, que Deus não falha. Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra e as suas promessas. Deus não falha. Então, para onde nós vamos, se nós sabemos que o homem falha, que o homem erra, que o homem não cumpre, né? É trapaceiro, é enrolão às vezes, e fica essa coisa. A gente às vezes não dá conta. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, né? É o ponto principal, é o nosso porto seguro, é Deus. E eu me alegro com essa palavra quando Jesus está falando, confia em mim. Confia em Deus e confia em mim. Porque olha, eu estou preparando para vocês coisas grandes e extraordinárias. Quantos creem nisso? Essa confiança que nós temos que ter em Jesus, em cada um de nós. Agora, a gente fala assim, confiar em Deus, confiar em Jesus. Já ouviu uma coisa? É mais fácil você confiar em alguém que você está vendo, não é isso? Que você está pegando, você é real, então eu confio em você. Porque eu sei onde você mora, eu sei por onde você anda, eu posso te cobrar, não é assim? É fácil confiar em alguém que você está vendo. É muito mais fácil do que confiar em alguém que você só acredita que existe. Não é não? A não ser que você tenha tido uma revelação, né? um contato com Deus e Ele se manifestou, porque isso acontece. Mas a maioria de nós é confiar em quê? Na fé. Nós só cremos. Quantos creem que Jesus está aqui? Amém? Mas quantos podem ver Jesus? A gente fica imaginando como que é Jesus. Olhos verdes, olhos azuis, olhos castanhos. Como que é Jesus? A gente só crê. A gente sabe que Ele é uma pessoa. Aí tem um monte de imagem aí que dão ideia de quem é, mas a gente não sabe. Vamos saber um dia. Logo, logo eu creio, não é não? Mas o mais fácil é confiar quando você está vendo, né? Meus olhos viram, aí eu acredito. Mas se eu não vejo, como que eu vou crer? Como que eu vou confiar? Mas Jesus mostra, Ele fala como que tem que ser e quais são as pessoas que Ele vai abençoar, porque realmente preciso confiar em Jesus. Então, o que Jesus disse, uma certa passagem na Bíblia, Jesus vai nos falar muito claro como que nós temos que agir, como que nós temos que crer nele. Jesus ressuscitou, você pode acompanhar isso na Bíblia, Ele ressuscita, né? No domingo vai lá as mulheres colocar incenso no sepulcro e Ele ressuscitou, não está mais lá, você já sabe dessa história. E a Maria sai desesperada para contar para os discípulos e chega lá e fala que Jesus ressuscitou e sai lá o Pedro e o João desesperados para o sepulcro, para quê? Para contemplar que o sepulcro está vazio. Olha aí, eles correm para ver. E talvez assim, com uma esperança, se Ele ressuscitou, vou encontrar com Ele. Mas não conseguem ver Jesus, porque Jesus não está realmente lá. Quem viu foi a Maria. Agora, eles voltam para aquela casa, se reúne todo mundo e está lá. E aí, ressuscitou ou não ressuscitou? Está vivo ou não está vivo? Aquele negócio, aquela coisa toda. Aí tem um lá no meio chamado Tomé que fala assim, só acredito se os meus olhos veem. E eu ainda quero tocar naquele lugar onde a lança furou ele, né? Aí eu vou acreditar. Olha só a incredulidade. E aí, sabe o que acontece? Quando eles estão naquela conversa toda, acredita, não acredita, ressuscitou, aí a Maria fala, mas eu vi, Ele falou comigo, pensa, se eu fico pensando, né? Aquele tumulto todo, aí Jesus atravessa a parede. Ei, gente, o que está pegando aí? Uau! Jesus está ali. E Jesus vai falar com todos, mas Ele vai tratar com um. Com Tomé. Ele fala lá, você só está crendo porque você está me vendo? Você só está acreditando porque você me vê? Olha só, enquanto os outros todos estavam crendo, mas queriam ver Jesus. E aí aqui em João 20 ele fala isso, disse-lhe Jesus,
Você crê porque me viu? Aí olha só, bem-aventurado, diga assim, feliz e abençoado, são os que não viram e creram. Eu quero declarar que você é feliz e abençoado. Amém? Quem recebe isso aí? Você é feliz e abençoado porque você não viu, mas você está aqui porque você crê que Jesus é vivo e Ele vive em nós. Amém? Glória a Deus. Quantos creem nisso? Então Jesus está dizendo, você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa saber. Só ter convicção e certeza que eu estou no meio de vocês. E aqui, daqui a pouco ele sai, Jesus vai ser arrebatado para os céus. E as últimas palavras de Jesus, sabe quais foram? Sabe quais foram? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso aqui é para nós entendermos que Jesus não é necessário ver, mas é necessário acreditar que Jesus vive e nós temos que confiar nele até o dia da sua volta em nome de Jesus. E aí do dia da sua volta vamos confiar muito mais, não? Mas tem que confiar. O problema de muitas pessoas é que elas precisam confiar, elas precisam acreditar. Então Jesus disse que ele iria, mas ele iria voltar no texto que nós lemos, né? Para quê? Ele foi preparar um lugar. Diga assim, graças a Deus. Eu sei que eu tenho um lugar no céu, né? Ele foi trabalhar para cumprir a sua promessa. Agora, pastor Luiz, para quem são essas promessas? Porque tudo isso aqui é promessa de Jesus. Para quem são essas promessas? Quem vai receber, quem vai alcançar essas promessas? Aí eu vou falar para você aqui. Quem são essas pessoas? Os que confiaram. Os que confiaram, ou confiam, e quando Jesus voltar, estão confiando nele. Os que confiaram em Jesus. No grego, as palavras para confiar, elas são derivadas de pistes, ou pisteu, que significa fé, acreditar e ter crença. Diga comigo, fé, acreditar e crer. Isso aqui é a palavra no original. Por que eu estou falando confiança? Só que essa confiança, esse crer aqui, remete para uma palavra que todos nós temos que viver todo dia. Diga comigo, fé. Fé é confiar. Quantos confiam em Jesus? Diga eu, amém. Nós confiamos. E o que é fé? Não vou entrar muito em detalhe com você. Todos nós já ouvimos, mas às vezes parece que ela fica meio, né? O que é fé? Fé é certeza. Certeza. Diga assim comigo, convicção. Fé é acreditar naquilo que você espera. Ah, eu tenho fé que eu estou curado. Você crê que você está curado mesmo? Você acredita que você está curado? Não é igual aquele irmão que veio com um pastor pedir oração, estava com uma dor, aí falou, ora aqui pastor que está doendo muito, pastor orou, em nome de Jesus, todo espírito de dor agora, a Bíblia diz que o Senhor levou as nossas dores, sai dor, amém, irmão, está curado, glória a Deus, pode ir, ele falou, não pastor, está doendo ainda, não irmão, mas pela fé eu já declarei, pode ir, quando você chegar na sua casa você não vai nem lembrar mais, ele falou, mas como que eu vou se está doendo? Aí essa fé aqui, Deus não aprova. Tem que crer, declarar, confessar. Não? Eu já orei por pessoas que eu orei e eles saíram sentindo dor. E eu falei a mesma coisa. Vá para casa, vai chegar o momento que você vai esquecer, você não vai nem lembrar. Aí daqui a pouco, mais tarde eu ligo. Mas, e aí irmão, como é que está? Pois eu nem lembrava mais. Porque ele creu na hora da palavra. Então fé é você ter certeza que aquilo que você declarou já aconteceu. Fé é ter certeza que o que você pediu vai ser realizado sem saber como vai ser feito. O que é fé? É você ter certeza. Eu declarei e aí tem gente que fica procurando um meio para acontecer aquilo, né? Como que vai ser? Como que Deus vai realizar?
Com o que Deus vai fazer? Fica procurando um meio, né? Eu lembro um irmão orando: Deus, eu preciso pagar uma conta. Eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Eu sei que o Senhor vai me dar. Aí na hora que ele terminou a oração, ele lembrou: mas eu vou dar uma ligada para o irmão, porque se Deus não fizer, ele me empresta. Aí pronto. Aí complicou. Não é essa fé aqui que Deus quer que nós possamos ter. Ele quer que nós possamos confiar, diga assim comigo, confiar, acreditar no impossível. Deixa eu falar para você, talvez você não vai acreditar, mas eu creio que você vai, porque você não é incrédulo. Quem crê no sobrenatural aqui? E a irmã estava lá na casa dela orando, dizendo: Deus, está difícil, eu não tenho hoje nem o que comer. E ela orou a Deus: o Senhor não pode providenciar algo para mim? Porque o Senhor mandou um corvo levar comida para o Elias. Eu também sou igual a Elias, eu tenho fé. E sabe, aqui em Santarém ainda tem aquelas casas que atrás tem um giralzinho fora da casa, né? A torneirinha para fazer, preparar o peixe, essas coisas fora da casa. A irmã tinha um giralzinho lá no quintal. E ela foi lá lavar as louças. E estava lá louvando a Deus. Irmão, de repente, sabe o que aconteceu? Caiu um tambaqui na mesa dela. No giral dela. Pum! Ela, opa! Que isso? Pastor, para com isso. É verdade. Se quiser, eu chamo o filho dela para... Porque agora ela já está... Nem sei se ela está viva. Mas isso aconteceu aqui com uma pessoa quando a gente congregava na Curuaúna ali. E a irmã contou para a gente e o filho dela contou também. Aconteceu. Da onde veio? Não sei. Talvez não era um corvo, não sei. Mas veio. E aí? Vai duvidar? A irmã comeu o peixe. Então Deus é aquele Deus que faz o sobrenatural acontecer. Não sei, só sei que apareceu, irmão. Então isso aqui é crer, é ter certeza. Não viu, mas vai ver, porque Deus vai fazer. Quantos creem? Isso é fé, e nós temos que agir nesse nível de fé, fazer, e é muito milagre, irmão. Se fosse contar milagre de coisas que aconteceram aqui, o tanto de milagre que acontece no nosso trabalho missionário aqui, não é brincadeira, é impressionante. Por quê? Porque Deus está se movendo através da fé todo o tempo. Então você quer ver a sua vida completa, cheia de milagres, crendo, tendo certeza que Deus está contigo, é só você confiar nele que a sua vida vai ser de milagres, vai acontecer todo o tempo. Agora, se você não tem essa fé aqui, aí o negócio vai complicar mais, amém? Mas acontece quando nós cremos. Agora deixa eu falar para você, eu estou só mostrando para você o que Jesus disse e como a nossa vida tem que ser, confiar em Jesus e crer realmente, ter confiança nele. Agora olha só, por que as pessoas, elas desacreditam, perdem a fé? Porque eu conheço pessoas que eram de tanta fé e depois você fala, e aí irmão, pois é e tal. Parece que perdeu a fé, desanimou, está cabisbaixo, parece que não tem mais força, né? Vão perdendo a fé. Eu vou dar para você aqui quatro razões porque essas pessoas perdem a fé. Primeira, elas criam o seu próprio mundo. Elas deixam de olhar para a Bíblia e criam o seu próprio mundo. Elas entram numa bolha e falam assim, elas só acreditam naquilo que elas querem. Só acreditam naquilo que elas querem. E elas começam a criar o seu próprio mundo. Elas acreditam naquilo que elas veem. Elas não vivem por fé, elas vivem por aquilo que elas veem. O que a Bíblia diz? Que nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. É o contrário. Elas só acreditam no que elas veem, né? Ah, aconteceu isso, vai acontecer só se eu ver, né? O tomé, é a tomela, é alguma coisa assim, né? Que está ali dentro. Só se tocar, só se ver. Então essas pessoas, elas criam isso. Agora deixa eu mostrar para você que isso não é de hoje. A Bíblia já fala sobre isso. Lucas capítulo 17, 26, olha o que diz. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O Noé estava falando assim, vai ter dilúvio, vai chover. Vamos se preparar, arrependa o coração de vocês. E o povo que estava no mundo deles, na bolha deles, que só acreditavam no que viam, estavam lá dizendo,
Rapaz, esse velho vem com essa conversa para cá de chuva e zombava, né? E ele falando assim, vai chover, Deus falou, estou fazendo uma arca, você é doido fazendo esse negócio, gastando tempo com esse negócio aí. Mas a Bíblia está dizendo que do mesmo jeito que aconteceu lá, hoje as pessoas estão ouvindo o Evangelho, a palavra, e estão zombando, desacreditando. E Deus está falando, eu vou voltar. Vai chegar a hora que eu vou voltar. E é como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. É assim, ó. Eu vou voltar. E a coisa... E nós precisamos entrar nesse nível diferente, porque essas pessoas estão presas aqui, e de repente, eles estão lá e cai um pingo de água. Opa! E um trovão. E um relâmpago. E chuva. E começa a inundar. Aí a turma, ai meu Deus, já foi. Porque Deus está dizendo, confia em mim. Só acredite em mim. Confie que eu sou vivo, que eu faço e estou trabalhando para vocês. E vai acontecer. Mas ninguém quer confiar. Então essas pessoas fazem o quê? Elas criam o seu próprio mundo. Elas vivem num mundo que a gente não vive. Não é não? E aí se perdem na fé. Outra razão. Por que as pessoas perdem a fé? Elas criam o seu próprio Deus. Elas criam o seu próprio Deus. Elas deixam a Bíblia, elas deixam Deus e começam a criar outros deuses. A própria Bíblia fala que o povo de Deus mesmo, porque o Moisés subiu no monte, demorou muitos dias e desacreditaram que Moisés estava vivo conversando com Deus. E aí começaram a criar outros deuses. O povo de Deus, para adorar, para fazer milagres. Mas eles criaram um Deus que não existe. E as pessoas estão criando. Agora, quais seriam esses deuses de hoje? Vou dar um exemplo para vocês. A beleza desregrada, já viu isso? Porque ser bonito é uma coisa, né? Querer ser bonito é bom. Mas fora do normal já é complicado. Porque tem gente que até é bonito mesmo. E elas querem ficar mais bonito, acaba ficando feio. Porque desregrou. É um negócio na cabeça, na mente, né? É importante querer ficar bonito, melhorar, né, as coisas, ficar bem e tudo, ficar melhor, né? Tem gente colocando cabelo, tem gente... Essas coisas assim, tudo bem, não tem problema, né? Me ofereceram um dia um tratamento para fazer um transplante, implante, né? Aí eu fiz uma pesquisa. 99% falou, não faz não, pastor, porque o senhor é bonitinho assim. Aí eu... Se o senhor fizer, vai acabar com o original é esse aí. Então pronto, né? Aí eu esqueci. Eu esqueci, né? Mas a beleza é só uma ideia que eu estou dando aqui, porque a gente sabe disso, né? E quando a pessoa é exagerada nisso, ela acha que está bem e não está. É uma ótica que cria, é uma visão diferente que cria na mente daquela pessoa. Qual seria outro Deus? O dinheiro. Tem gente que corre atrás de dinheiro, corre atrás de dinheiro, corre atrás de dinheiro, é incansável, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. A Bíblia diz que tem que trabalhar. Dá até o exemplo, fala assim, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Está dizendo que é para trabalhar. Mas exageradamente também, que perde a família, não conhece nem os filhos direito, porque tem que trabalhar, tem que arranjar dinheiro, tem que ter dinheiro. Sabe que o apóstolo Paulo falou, o que é prosperidade? É você ter para você, para sua casa e para ajudar o seu próximo. Isso é prosperidade. Aí você vai estar bem, amém? Mas ficar desesperado e corre. Eu já vi gente que perdeu família, porque o marido saiu para trabalhar para outra cidade, sumiu, e diz essas coisas, sabe? Esse desespero. Vou dizer uma coisa para você, confia em Jesus, confia nele, porque ele tem a prosperidade certa para você, ele tem um número certo de dinheiro que você tem que receber. Se ele quiser que você fique milionário, você vai ficar, mas ele vai ter garantia que isso não vai tirar o seu coração dele. Então não pode ter esse Deus aqui. E esse Deus aqui é complicado, porque ele move o coração de muita gente. O dinheiro.
E a Bíblia fala que nós não temos que ter esse Deus como dinheiro. O dinheiro é para o quê? Manutenção, não é não? A gente vai ter, realmente, Deus vai suprir nossas cidades para a gente ter em abundância e viver bem. Mas não ser o nosso Deus, Ele que conduz, né? Ele que, falou em dinheiro, os olhinhos, né? Não pode ter esse Deus. Agora tem um outro Deus também, que pega muita gente. A comida. A comida. 3 litros de açaí hoje no almoço, irmão. É exagerado. Eu já vi gente que fala que toma 2 litros de açaí. Uau! Imagina depois que toma água depois. Bom, tudo bem, açaí é bom. Ontem nos abençoaram, tomei um açaí ontem, extraordinário, muito bom. Mas às vezes o exagero é demais, né? Come demais, fora do normal, né? Tem gente que come e fica depois... Olha, isso é pecado, viu? Seja organizado nisso, até para você ter uma boa saúde, né, não, irmão? Mas isso aqui pega muita gente. Não, a partir de agora, minha vida vai ser diferente. Vai ser porque ele vai comer mais, ao menos. Então, tem que ter cuidado com isso aqui, porque acaba que, né, é bom ter fartura, abundância, ter tudo, mas tem gente que tem medo de faltar e compra demais, estraga. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás. A filha dela morava no outro país e tinha muito dinheiro. E ela começou a abençoar a mãe financeiramente, comprou carro, muitas coisas. E ela mandava para a mãe dela aquelas caixas de biscoito importado, coisa gostosa, né? Umas latas, né? Não sei se ainda tem hoje, mas antes tinha. Muito chique, muito caro, e mandava muito para a mãe dela. E aquela senhora, a gente via que a gente sabia, né? Os fofoqueiros contavam. A gente sabia, era vizinho, que recebia muito, mas não aparecia. E um dia essa mulher morreu. Morreu. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando os filhos chegaram, eles foram descobrir dinheiro no guarda-roupa, biscoito no forro da casa, lata de biscoito no forro da casa. Foram comer o biscoito no funeral dela, biscoito estragado. Sabe o que é isso? Avareza, o desespero pelo dinheiro, sabe aquele negócio que prende a pessoa não consegue ser generosa, a pessoa não consegue abençoar a comida, sabe? Meu Deus, não vou dar isso aqui que é muito caro, para ele vai comer só eu, né? Sabe aquela pessoa que esconde o chocolate, tal, de madrugada, ninguém precisa saber disso, né? Um dia, eu lembro uma vez que eu vendi o carro para uma pessoa, e eu negociei com ele e falei, não, você me paga aí. E a pessoa ia me pagando, como ela podia, né? E a esposa dele chegou um dia e falou assim, pronto, vou quitar aqui, pronto, pagou. Aí ele veio e falou, poxa, rapaz, e tal, está chegando perto daquele dia de eu te dar aquela. Eu falei, não, chegando perto de quê? Você já me pagou tudo. Ele falou, eu não. Eu falei, não precisa você me pagar, você já me pagou. Como? Sua esposa me pagou. Ele falou, mas como que ela tem dinheiro que eu não sabia? Ele, em vez de ficar feliz, ficou preocupado. Pensa, ó. As mulheres têm economia por aí, ó. Eu só estou dando exemplo. E aquela mulher tinha dinheiro, pagou o resto do carro todinho. Se o cara saber, é para ele ficar feliz. Mas ele ficou preocupado. Como que ela tem dinheiro assim? Alguma coisa estava acontecendo, né? Então, esse Deus aqui, a comida, o dinheiro, o poder. Já viu que as pessoas querem poder? Quanto mais elas subirem de nível, tiverem poder, e as pessoas olharem para ele e falar, esse cara é poderoso, esse cara aí, elas querem, né? Elas querem aparecer, elas querem poder. Então, isso aqui são os deuses.
que as pessoas criam dentro dela. Isso aí que acaba que a pessoa concentra tanto nessas coisas e esquece da fé. Às vezes estão dentro da igreja, mas esquece da fé, esquece de Deus. Deixa de acreditar, de crer, de viver pela fé. A melhor coisa que tem é viver pela fé, né, irmão? É viver pela fé. Esquece e começa a viver isso aqui. E não é para ser assim. Eu estava pregando numa conferência um tempo atrás, e eu estava falando alguma coisa sobre deuses. Mas não era até uma conferência do MDA. Não sei por que eu falei de Deus, mas falei. Deu vontade, eu entrei num ponto lá. E a gente foi jantar depois com os pastores, e aquele pastor chegou comigo e falou: pastor Luiz, hoje eu fui liberto. Eu falei: como? Foi liberto. O senhor começou a falar de Deus. E eu fiquei pensando assim, eu, graças a Deus, sou crente, sou até pastor. Eu não tenho nenhum Deus além de Jesus. O senhor começou a falar de Deus, e o Espírito Santo falou assim: você precisa ser liberto, porque você tem um Deus dentro de você. Eu falei: mas que Deus, irmão? Você que era um desses aqui, né? Ele falou: não sabe o que era, pastor? Eu tinha um problema na minha vida, velocidade. Ninguém passava de mim. Podia passar 120, eu passava dele, porque ele não podia, eu tinha que ser o melhor. E a esposa dele falou: pastor, é verdade. E eu lembro que quando eu ia para esse lugar, eu estava conversando com o pastor Paulo, eu falei: pastor Paulo, eles vão me buscar lá e tal. Ele falou: quem que vai buscar o irmão? É o pastor tal? Eu falei: não, é o outro. Eu falei: ai, graças, porque o pastor Paulo já tinha andado com ele, tinha mandado ele parar o carro. Porque ele tinha problema mesmo. Era assim, uma loucura, né? Ele falou, era um negócio que dava em mim, que eu já teve acidente, carro já capotou, um bocado de coisa. Já nem enxergava direito, mas tinha esse problema. E nesse dia ele falou: Deus me libertou de Deus. Eu voltei agora esse ano lá de novo. E ele veio confirmar, um ano depois. Ele e todos os discípulos dele falaram: o homem foi liberto, pastor. Tinha um negócio nesse homem aqui que ele foi liberto. Que era, sabe, de querer ser o tal, de ninguém ser melhor do que ele. E às vezes a gente deixa essa coisa tomar conta da gente e toma o lugar de Deus. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então, por que as pessoas, elas perdem a fé? Porque elas criam o seu próprio Deus. Lucas capítulo 17, 23, olha o que diz. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. O que aconteceu com essa cidade? Por causa da idolatria. Porque tudo isso aqui virou um caos naquela cidade. E nós não podemos ter isso dentro de nós. Nós precisamos de uma coisa: confiar em Jesus. Confie em mim. Por que as pessoas perdem a fé? A terceira coisa: elas acreditam mais na força do homem do que na de Deus. Sabe aquela pessoa que fala: já fiz, né? já tentei, é comigo aqui mesmo, porque Deus não responde. Não, já orei, Deus faz. E tem gente que quer que seja assim, instantâneo, né? Deus faz esse milagre, já tem que acontecer. Calma, tem a hora certa, tem um momento, tenha fé. E as pessoas começam a deixar a sua fé, porque começam a acreditar no homem em si mesmo. Provérbios 3, 5 diz o quê? Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. O que é isso aqui? Confia no Senhor, reconhece o Senhor, põe diante do Senhor os teus caminhos, põe diante do Senhor a sua vida, fala: Deus, sou teu, o Senhor é meu, toma conta da minha vida, tenho fé, confio no Senhor e vamos em frente. Mas a Bíblia está dizendo aqui para o homem deixar de confiar no homem mesmo, ou em si mesmo, que tem gente que quando começa a prosperar, perde a fé. Por quê? Está vendo? Agora eu estou próspero, mas quem que trabalhou? Foi eu, a minha força, minha sabedoria, minha inteligência, eu sou bom demais, e ele começa a se exaltar, não? Enquanto a Bíblia fala que tudo que nós temos vem de Deus, e é Ele que nos dá habilidade para adquirirmos riqueza. Sem Deus, nós não podemos acrescentar nada à nossa frente, a Bíblia fala.
Não podemos nos perder nesse engano de acreditar que o homem é que faz. Quem faz é Deus. Ele nos abençoa para nós fazermos. Então, quando você olha para o mundo, para a humanidade, elas vão dizer o quê? Não precisa acreditar na Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita por homem. Foi homem que... Não, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e o homem escreveu. Mas que deu a palavra foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, é através da sua palavra para nós vivermos bem. Eu vou deixar aqui para você ler em casa ou depois, você pode anotar Salmo capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 9, também que fala sobre isso. O que Jesus disse? O que ele falou no primeiro texto que nós lemos aqui? O que ele está falando para as pessoas? Ele fala assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Que a vida de vocês não esteja desesperada. Não fique desesperado, não fique angustiado, não fique preocupado, sabe, com essas coisas. Você lembra de uma passagem que ele chama os discípulos e fala isso? Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Com o que comer, com o que vestir, né? Por quê? Se os pássaros, eu cuido dele, todos os dias ele tem um sustento, né? Por que os pássaros cantam e cantam? E já viu algum pássaro por aí, a não ser nesses desenhos, preocupado com alguma coisa? Eu estou preocupado, não vou cantar hoje não. Não, Jesus vai dando esse exemplo porque ele está dizendo assim, olha, o segredo é vocês buscarem o reino de Deus. O segredo é vocês confiarem em Deus. Busquem em primeiro lugar a presença de Deus, o seu reino. E essas outras coisas, olha como a Bíblia fala, essas outras coisas que são materiais, vão ser acrescentadas. Dizia um pastor, essas outras coisas vêm a reboque. É resultado da nossa fé. Se nós cremos, acontece. Se nós somos incrédulos, trava, não acontece. Aí o homem vai precisar ir para a sua própria força. Mas Jesus está dizendo assim, não fiquem ansiosos, confie em Deus, também confia em mim. Quantos podem confiar em Jesus aqui? É isso que Jesus está falando para você hoje. A nossa confiança em Jesus não é apenas para hoje, mas para a eternidade. Se você não confia em Jesus hoje, como você vai confiar na eternidade? Quantos creem que vão morar no céu aqui? Quantos creem que tem uma morada no céu para você? Sabia de uma coisa? Que Jesus sabe quem você é? Ele sabe quem você é. Sabe por quê? Porque ninguém prepara morada para alguém que não conhece. Não é isso? Ele está falando, eu vou preparar morada. Se acaso não tivesse, eu falaria para vocês. Então Jesus sabe quem você é e está preparando para você uma morada. Ele sabe o seu nome. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o tamanho da sua fé. Ele sabe se você crê nele, acredita nele, anda nos passos de Jesus, dia após dia. Ele conhece você. Agora, essa é a palavra dele. Jesus disse, confia em mim. Diga comigo bem forte, confia em mim. Essa palavra tem que estar no nosso coração. Quando Jesus está dizendo, confia em mim, ele está dizendo aqui, eu sou alicerce. É difícil, né? É difícil confiar em alguém que não vê, que não toca. Mas se nós confiarmos, nós temos um alicerce seguro. O nosso alicerce é Jesus. É confiar nele, é agarrar ele. Agora, por que eu digo que você tem que confiar? Ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Quantos creem nisso? Está lá em Hebreus. Ontem e hoje e será para sempre. Foi o primeiro versículo quase que eu decorei quando eu entreguei a vida para Jesus. Ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, ele é o mesmo, a sua palavra é a mesma. Deus é esse Deus aqui poderoso. Então podemos confiar nele, por quê? Por que, pastor Luiz, eu tenho que confiar em Jesus? Deixa eu falar 3 coisas para você. Primeira, ele é fiel. O homem pode mentir, o homem pode falhar. A Bíblia fala, todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro. A sua palavra não falha. A confiança em Jesus tem que ser realmente grande. Ele é fiel. Quantos creem aqui? Amém? Ele é fiel. Nós somos infiéis. Quantas vezes a gente fica sem orar? Quantas vezes a gente fica sem ofertar? Quantas vezes a gente fica sem dizimar? É infidelidade.
mas Ele continua fiel. Se amanhece, hoje cedo eu falei, obrigado Espírito Santo por essa noite, e obrigado por esse novo dia. Estou de pé. Sabe quem me deu? Deus, e eu estou agradecendo a Ele. É a fidelidade de Deus. Você está aqui, sabe por quê? Porque é Ele que te sustenta, Ele que te dá saúde, Ele que te abençoa. É a fidelidade de Deus. Ele é fiel em tudo. Você pode ter entrado hoje aqui cabisbaixo, saia hoje de peito erguido aqui, porque Deus é contigo e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E vai cumprir se você crer. Segunda coisa, Ele tem todo o poder. Jesus falou, sabe o que? Me foi dado autoridade no céu e na terra. Ele tem todo o poder para mover o céu e a terra, se precisar. O Gleice falou, não sei desse culto agora aqui, sobre os nomes de Deus, né? E um dos nomes de Deus que eu gosto demais, sabe qual é? É El Shaddai. O que é El Shaddai? O Deus mais do que suficiente. É o Deus que faz acontecer. É o Deus que faz existir, por causa da sua fé, aquilo que não existe. Se você crê, Ele vai produzir para você. Ele vai criar para você. Ele vai fazer para você. E a terceira coisa, Ele nunca falha. Você pode falhar, mas Deus não falha. Deus não erra. Deus não mente. Deus não falha. Para a glória de Jesus. Eu estava conversando com alguém ontem, e tem um amigo meu que é pastor hoje. Um amigo meu que é pastor hoje, está em outra cidade. E um pastor ontem estava me dizendo, eu vou tomar café com uma pessoa. Ela falou que conhece aquele pastor, pastor Luiz. E ela falou, se Deus mudou a vida daquele homem, então Deus é Deus e pode mudar a vida de qualquer um. Deus é poderoso. Diga assim, Ele é poderoso. Diga, Ele não falha, em nome de Jesus. Por que Deus está mandando falar, Ele não falha? É para você que estava pensando no seu coração, por que ainda não aconteceu? Por que ainda não moveu? Por que Deus ainda não ouviu minha oração? Por que Deus ainda não fez acontecer? Então a palavra para você hoje é essa. Você veio por causa disso. Para Deus te falhar, confie em mim, porque eu não falho com você. Na hora certa vai acontecer. Agora, esse Deus poderoso fala que vai nos abençoar, nos dá um monte de promessa. E para quem são essas promessas? Eu vou concluir já, chegando no final, com isso aqui. Quem vai receber as promessas de Deus nessa terra? E Ele fala, lá no céu, porque Ele está preparando o lugar. Quem são essas pessoas? Vamos ver aqui. Todos os que confiarem em Jesus. Quantos que estão aqui confiam em Jesus? Não estou falando de uma fé falsa, eu estou falando de uma confiança real. Todos os que confiarem em Jesus. Olha Romanos capítulo 10, versículo 8, que diz, olha isso. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você. Está ouvindo hoje? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com sua boca, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que nele crê, o quê? Não será envergonhado. Quantos creem em Jesus aqui? Para quem são essas promessas? Para aqueles que creem, para aqueles que confessaram Jesus, para aqueles que falaram, é Jesus o Senhor da minha vida, meu porto seguro, minha segurança, eu ando nos passos deles, confio nele e vou confiar até o dia que ele voltar. São para esses que entregaram o coração para Jesus. Agora continua, além de entregar o coração para Jesus, tem mais. E você não vai cair nessa doutrina da super graça.
que diz que se você converteu, pode até desviar que você está salvo. Eu olho para a Bíblia e vejo que é diferente. Sabe por quê? Porque se você entregou seu coração, confessou com a sua boca, a Bíblia diz que você tem que continuar o quê? Fiel. Os que forem, a promessa é para quem? Para os que forem fiéis até o fim. Está aqui, Apocalipse capítulo 2, 10, parte B. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Entregou a vida para Jesus, confia em mim e seja fiel até o fim. E você vai o quê? Receber a coroa da vida. Aí tem mais, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora. Conserve, o que é conservar? É cuidar, não? É cuidar para não perder. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, a sua fé, o seu coração, coração de cristão, coração de homem de Deus, fé de homem de Deus, que não é abalado, que não se dobra, que vai ser fiel até o fim, que acredita em Jesus e não abre mão pelo seja o que for, aconteça o que acontecer, você não vai deixar ninguém roubar a sua coroa. É confiar em Jesus até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Quantos creem nisso? As promessas são para nós. Quantos creem nisso? Fique em pé, vamos orar junto? Uau, que palavra tão preciosa. Eu creio que você foi muito abençoado, né, amor? Uma palavra assim tão enriquecedora para os nossos corações. E você que está aí nos assistindo, se você nesse momento quer entregar a vida para Jesus, nós pedimos que você possa colocar aí nos comentários: quero entregar a vida para Jesus, ponha seu telefone, queremos lhe conhecer, diga também qual é a sua cidade. Nós queremos realmente cuidar de você, queremos fazer uma oração também por você que entregou a vida para Jesus nesse momento. Você pode orar, irmão? Amém. Pai, em nome de Jesus, como ouvimos nessa palavra, nós confiamos em Ti. E eu abençoo agora, em nome de Jesus, essa pessoa, Pai, que está conosco neste culto online, essa pessoa que hoje fez essa decisão tão preciosa de entregar a sua vida a Ti, que o Senhor possa cuidar dela, que o Senhor possa, Pai, protegê-la de todo mal, que o Senhor possa conduzi-la, Pai, a um crescimento, um amadurecimento, Pai, até que ela conquiste tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ela. Nós declaramos as Tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Tenha uma semana de vitória e de sucesso. Até o nosso próximo culto online.